Salve geral, esse aqui é o vídeo complementar da aula 4 do curso presencial de aerografia, específico para pintura em camisas. Aqui ó, para começar, sempre lembrar desse exercício que é o para pegar o automatismo correto aí da ferramenta do aerógrafo, certo? Aqui eu vou usar a tinta acrílica, diluição à base de água. No curso a gente está usando já dela para treinar no papel, porque a de tecido não é legal para treinar no papel, ela molha muito o papel. Então a gente vai usar essa acrílica para o treino, certo? Então ó, nós estamos usando aqui, vamos usar o aerógrafo de ação dupla, certo? Para baixo sai o ar, para trás a tinta. Lembrando que pode manter o ar apertado durante todo o exercício. Se o compressor for de ar direto é até melhor. Mas na hora de soltar, você só solta o ar, né? Ou no caso prende o ar quando ela estiver estacionada na posição inicial. Nunca solta ela aqui ó, atrás, porque pode danificar seu equipamento. Sempre esse movimento, para trás, libera a tinta. Então vamos começar aqui ó, a primeira escala, aqui ó, essa primeira linha, como nos outros cursos, nós vamos começar com a bolinha, certo? Fazer o treino da bolinha, deixa o ar e vai só puxando o gatilho. A bolinha surgiu, volta o gatilho. Quanto menor você conseguir fazer essa bolinha, melhor para você pegar a mira, né? Melhor aí, um domínio melhor no equipamento, no aerógrafo. Então você pode ir alternando, faz umas maiores, alterna aqui ó, a distância, certo? Pode ver que para fazer ela um pouco maior, eu afasto a mão um pouco da folha, ó. Quanto mais eu afasto, mais essa bolinha vai ficando maior, ó. Quanto mais eu aproximo, mais ela vai ficando menor. E com o mesmo tanto aqui ó, de movimento que eu trago, certo? Se eu puxar muito, vai sair muita tinta. Se eu puxar pouco, vai sair pouca tinta. Que essa é a ideia, começar com pouca tinta e depois ir graduando, entendeu? É igual que eu começo com mais claro, que é pouquinho, depois vem buscando os contrastes. Na ideia da pintura já. Vamos focar a princípio no treino. Não se preocupe com o resultado da bolinha. Sempre focado nesse treino aqui ó, de manuseio correto da ferramenta. O segundo treino, né? No caso aqui vocês podem estar preenchendo até o final aqui ó, com bolinha. Vem pegando. Sempre lembrando de manter esse limite aqui ó, da régua, do risco, para já treinando também distância, essas coisas, né? O limite que você pode estar trabalhando com aerógrafo é importante. Aqui ó, agora no segundo teste aqui, ó, segundo treino, a gente faz, apareceu a bolinha, a gente puxa o risco e interrompe lá. Olha que o ar tá liberado, ó. Não soltei o ar, ó. Não prendi o ar, tá solto. Então só aperta, ó. Surgiu a bolinha, eu levo até o outro lado. Então a ideia é treinar o risco até aqui. Se reparar, ó, eu apertar e segurar e puxar e segurar, eu vou ter dois pontos aqui ó, no final. O treino é justamente para não acontecer isso, para finalizar uniforme, tanto de um lado quanto do outro. Então ela surgiu, eu puxo. Até eu conseguir esse controle aí de finalizar o traço.
Por exemplo, eu começo ele aqui, ó, fino, termino ele fino. Porque se eu quiser dar continuidade para lá ou para cá, eu consigo. Se eu fizer ele aqui e fizer assim, ó, vier continuar aqui, ó, meu traço já está danificado com essas bolhas. Então aqui, ó, com ele terminando fino, eu consigo dar continuidade no traço. Então esse exercício primeiro, depois esse para pegar essa mobilidade, e o terceiro exercício que é o do gradiente. Nós vamos colorir o primeiro quadrinho, né, que aqui eu já separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. O primeiro quadrinho vou pintar ele, ó, sempre no movimento, ó, no mesmo movimento. E vai e vem acompanhando o padrão do quadrinho e mantendo o limite dentro do quadro, que é importante. Aqui, ó, eu vou passar várias demãos para atingir a cor que eu quero. O aerógrafo, por ele ser uma tinta mais diluída, então a cobertura geralmente é mais complicado. Então é melhor fazer mais demão, certo? Se possível cruzada, que é mais indicado nesse tipo de pintura, né? Com pistola, com aerógrafo. Eu faço o primeiro quadrado mais escuro que eu conseguir. O segundo quadrado eu já faço ele um pouco mais claro, né? Mediano. Eu posso colocar a metade ali mais ou menos, né? Da tonalidade. Aí aqui eu já pego, busco fazer a outra metade. Repara que eu uso praticamente a mesma pressão, né, a mesma liberação de tinta. O que eu mudo muito aqui, ó, é a distância da mão para o papel. Então eu pego o outro quadradinho e vou graduando até eu conseguir bem clarinho mesmo. Então essa técnica é para treinar o gradiente. A aerografia é sempre bom começar do mais claro para o mais escuro. Então esse exercício ele é ideal para começar a fazer antes de qualquer trabalho, antes de qualquer pintura. Se for fazer esse exercício para guardar o automatismo aqui, ó. Certo? Igual dirigir o carro, né? Você pega o carro lá, a princípio você vai ficar preocupado só com os automatismos, marcha, freio, acelerador, embreagem. Então você não consegue ter muito foco no que está acontecendo ao externo, na rua. Com o tempo você consegue ter o foco do que está acontecendo na rua e não se preocupa com os automatismos. Porque é melhor você se preocupar agora com o automatismo do que depois que você já estiver mal acostumado, entendeu? Pegar, né, automatismos incorretos, aí fica mais difícil para você mudar depois. E o automatismo ele tem a ver com a ergonomia da ferramenta. Então toda ferramenta ela é feita, né, por engenheiros que olham essa ideia. Pode reparar que a posição de pegar o aerógrafo é a mesma de pegar um pincel, um lápis, uma caneta, né, para escrever. Porém eu tenho o gatilho aqui para trabalhar com ele. Então pode reparar que a ergonomia, né, é de uma caneta, né, de um pincel. Tanto que é um airbrush, é um pincel pneumático. Então a posição, né, você pode ver que ela é bem, a ergonomia dela é bem confortável. Tem de outros que são até mais. Então geralmente o que muda muito em aerógrafo é o conforto, né, a durabilidade e por aí vai. Então aqui, ó, fiz esses três exercícios. Agora vamos fazer a carinha feliz. Nós cortamos na última aula, vou deixar a descrição nesse vídeo, certo? Vou só virar a folha aqui para aproveitar e já volto. No caso aqui, ó, nós vamos usar essa carinha que foi cortada no outro vídeo, né? Inclusive nós já cortamos o tema do curso, que é a dandara, que vai ser feito na camisa. A princípio nós vamos cortar, né, um desenho mais caricato e depois nós vamos buscando mais realismo. O realismo ele sugere, né, a ideia de não usar traço no desenho. Fica mais realista quando não usa traço. Então aqui, ó,
Eu estou usando uma máscara, certo? Que já serve de stencil, porque ela já tem o desenho do olho e da boca e protege o rosto, né? A bolinha aqui. Se eu for usar para proteger o fundo, né? Aqui eu posso trabalhar o fundo e não danifico a frente, que é a bolinha. Então, para eu trabalhar o fundo, eu removo a frente, eu removo a bolinha e uso só o molde aqui que protege o fundo. Então, para começar, né, lembrando, para baixo o ar, para trás a tinta. Eu tenho o costume de pegar os stencils e já preencher a borda dele aqui, ó. Preencher a borda, eu já, né, pode ver que eu aproximo mais o papel aqui, ó, da outra folha, o stencil, né, para ele não dar over aqui esse. Então, eu fazendo a borda primeiro, eu já tenho esse limite de segurança para colorir todo o resto. Repare que eu vou colorir, ó, acompanhando o movimento circular já do objeto, no caso aqui do olho, para ficar uma tonalidade mais uniforme, né? Sem muita mancha, sem muita... E o movimento do dedo sempre vai e vem, nunca fazer assim ou assim, segurar não, é sempre assim, ó, vai e vem com o dedo. Nessa parte da boca eu já posso, né, usar um traço mais largo, preencher ela toda, que ela é toda preenchida, mas para eu atingir um tom mais escuro, dá mais passadas, mais demão, certo? A parte externa eu vou jogar pouca luz, pouca sombra, né, pouco efeito, só um degradê, porque a gente vai ressaltar a bolinha. Então, se eu escurecer muito o fundo, eu perco o contraste que eu quero dar na bolinha. Se eu quisesse mais contraste no fundo, eu deixava a bolinha mais ofuscada e trazia mais o fundo. Isso aí é mais técnica de fotografia, luz, sombra. E o ideal é estar sempre usando a referência. No caso do exercício, esse aqui vai ser a referência. Então, nós combinamos, né, de estar trabalhando com a luz ou em cima ou da esquerda para a direita, para dar um efeito mais fácil, né, visual mais fácil, mais tranquilo. Aqui, ó, vamos usar a luz de cima para baixo. Vou usar essa parte aqui para fazer a sombra da bolinha, né? Eu tenho a sombra na bolinha, que eu vou fazer depois, e a sombra da bolinha batendo na superfície aqui. Aqui é uma superfície onde ela vai estar. Então a parte onde ela encosta geralmente é a mais escura. Então eu marco ela e venho fazendo o degradê. Lembra lá do exercício do degradê? Podem ver, ó, que eu vou fazendo movimento circular para acompanhar. Já tenho a sombra aí do objeto, certo? Então, quanto mais eu trabalhar o fundo aqui, ó, né, sem tirar a proteção, é melhor. É igual que eu vou criar uma linha de horizonte aqui, ó, pra parecer que tá numa mesa ou alguma coisa assim, certo? Beleza, agora a gente tira a máscara aqui. Duas fitinhas para prender, para não girar. Pode usar até mais, dependendo da superfície, pode usar ímãs também. Então aqui, ó, nós vamos fazer a mesma ideia que eu passei da bolinha. Primeiramente a gente vai marcar todo o entorno, né? Aqui, ó, bem fraquinho. Treina antes, entendeu? Antes de começar qualquer, né, arte com aerógrafo, dá umas borrifadas antes, né, na superfície fora, no papel, alguma coisa, para caso seja algum problema não danificar seu trabalho, explodir tinta nele, nem nada. Então fiz, ó, a circunferência da bolinha. Então a disciplina é essa,
fazer o passo a passo, entendeu? Não atravessar os passos para ficar um efeito legal. Fiz aqui, ó, agora eu vou fazer no olho, né, nos olhos aqui e na boca também, a mesma ideia, só contornando a sombra. É bom depois treinar bastante para pegar essa habilidade aqui, ó, né, do freehand para então não se preocupe com o resultado, entendeu? Nesse primeiro momento, preocupe só com os exercícios e com o movimento aqui, ó. Tá sempre se corrigindo na disciplina para fazer esse movimento. Como eu já expliquei, eu deixo essa margenzinha aqui, ó, para sugerir o reflexo que acontece no objeto e também dar essa visão de profundidade, né, do objeto ser realmente um objeto cilíndrico, né, circular ali. Então aqui, ó, eu fiz essa primeira parte, eu já tenho a marca e o limite, né, de onde eu posso trabalhar. Agora eu vou sugerir aqui, ó, agora eu entro com os detalhes. Você vê que aqui, ó, já está uma arte pronta. Se eu quiser parar aqui, já posso parar, entendeu? Mas agora eu vou entrar com alguns detalhes, tipo, eu quero uma sobrancelha, eu vou fazer ele um pouquinho mais mal, com um ar de mal, né? Então eu venho aqui, ó, e friso a sobrancelha dele, ó, a parte da sobrancelha, né? Você pode ver que eu venho sempre fraquinho e trabalhando dentro daquele limite que eu já coloquei ali, ó, da margem, né? Desses efeitos que eu lancei a princípio. Ele serve de guia, né? E também te dá uma segurança para não, você não atrapalhar, não matar seu desenho. Fiz aqui, ó, o relevo da sobrancelha, certo? Para ver que eu tô fazendo mais fraco, mas já tá mais escuro, né? Porque o princípio, porque quanto mais eu for trabalhando o preto aqui, ó, mais escuro ele vai ficando, certo? Então geralmente a base dos objetos, os pontos mais escuros, aí ele vai ficar mais, né, ressaltado, tá vendo que ele já afunda mais e ressalta a testa ali. Então a luz de cima, a sombra está embaixo. Então aqui, ó, sugere também uma sombra mais forte, ó. Lembrando que eu já tenho alguns estudos, questão de anatomia, então facilita. Então é bom você estar sempre usando uma referência para começar e buscar estudos também, além dos exercícios com a ferramenta, estudos, né, nesse meio aí de anatomia, proporção, né, simetria. Porque a arte, ela não é só a execução aqui, ela tem todo esse estudo. Fiz aqui a parte do olho, lembrando para acompanhar, hein, gente, o exercício, fazer do mesmo jeito para não se perder. Volta o vídeo, pausa e vai fazendo até conseguir. Você vacilou no primeiro momento, pega outra folha e faz de novo, vai. Então, até você conseguir atingir esse resultado. Aqui agora eu vou sugerir uma ideia de bochecha aqui, ó. Então vou afundar aqui, ó, essa parte, porque eu ressalto essa, certo? Para reparar, ó, os dois lados. Fraquinho, tá vendo? Tranquilo, sem forçar muito o preto. Aí que eu vou sombrear os pontos que eu quero mais escuro. E vou graduando. Eu escureci, eu vou graduando. Aqui a mesma coisa. Então, como a luz está batendo aqui, ó, aqui também tem uma sombra mais forte. Então, por isso é bom treinar com o traço mais fino possível para fazer esses detalhes. Porque o aerógrafo, ele é uma ferramenta para micropintura, né? Então, quanto mais se trabalhar precisão do aerógrafo com
com um traço mais fininho, né? Que você conseguir é melhor. Aqui eu já vou também sombrear a parte de baixo aqui, ó. Dá mais contraste. Aqui eu também posso dar uma sombra, ó. Que eu vou mostrando as partes. Aqui eu venho, faço também com a mesma coisa, né? A sombra está mais embaixo, mais forte embaixo, sombra embaixo. Aqui mesma coisa, já vou trazer ela mais para fora, dando essa sombra na base aqui, ó. Você pode ver que eu acompanho um padrão para não me perder. Começo o olho, bochecha, boca e vou eliminando todo o desenho, porque o efeito visual final, entendeu? É que você vai buscando aqui, ó. Eu paro, dou uma olhada, analiso a fonte, analiso o desenho e sentir que é o momento de parar é importante também, todo trabalho. A princípio, essa é a ideia. Nós vamos fazer, tá vendo? Já vem ressaltando onde eu quero ressaltar. Por isso que é bom sempre começar do mais fraco, né, para o mais forte. Pode ver que essa margem, se eu afastar o desenho, vocês ainda vão conseguir ver o desenho com uma boa definição, porque essa margem, ela mesmo distante, né, a gente ainda vai ter uma linha para marcar o entorno do desenho aqui, ó, a parte do reflexo. Então é isso aí. O próximo vídeo vai ser o corte, né? Como a gente já adiantou o corte da Dandara, no curso a gente vai estar fazendo esse treino. O próximo vídeo vai ser sobre o corte do stencil, que a gente vai trabalhar com 3 stencils no tema. Um que é o mais simples, né? Que é o desenho mais caricato. Um que a gente vai trabalhar mais com mascaramento, né? De proteção de frente e de fundo. E o último de entrega, né? O último trabalho de entrega na sala de aula vai ser o da camisa, né, final, com a foto da Dandara. A gente vai procurar fazer uma foto mesmo. Isso aí vai depender, né? O resultado vai depender do esforço de cada um. E eu sei que vocês são capazes. E é isso aí. Até a próxima aula. E aqui, ó, eu posso ir brincando. Mas lembrando, referência. Essa daqui vai ser suas referências. Então não vou forçar muito mais que isso, para vocês pegar esse básico aqui e depois a gente ir trabalhando mais complexo, certo? Não escureça o fundo, porque senão você vai perder esse efeito aqui, ó, da frente. Se escurecer muito o fundo, você acaba trazendo o fundo muito para próximo e tirando o efeito visual da frente. Então, se eu quiser ressaltar o fundo, eu tenho que deixar a frente mais clara, e assim sucessivamente. É a ideia do contraste. É isso aí, tamo junto, até o próximo. Eu tô fazendo bem breve, como é complemento, entendeu? Mas o exercício é esse, não tem erro. Dedicação é importante, pegar aí pelo menos 1 hora por dia para treinar, 30 minutos que seja, mas focado na disciplina do manuseio da ferramenta. É isso aí, tamo junto, espero que gostem. Eu vou afastar a câmera aqui, ó, para vocês entenderem essa ideia que eu tô falando. De perto eu vejo, ó, aqui, ó. Então foque nesses detalhes aqui, ó, do reflexo, dessa margem do reflexo. Conforme eu vou afastando, ó, eu ainda consigo ver a bolinha. Essa margem ela vai sumindo, tá vendo? Na distância. Porém a bolinha ainda fica visível, porque ela cria uma linha ali que separa, né, o objeto da frente para o fundo. É isso aí, salve geral. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, só colocar no comentário aí, que tudo é bem-vindo. Como é autodidata e eu estou desenvolvendo ainda, qualquer sugestão vai ser bem-vinda aí. Tamo junto.